Salve, salve tradeiros, tudo beleza, galera? Araújo aqui na área, vamos fazer a atualização aí do BTC, níveis de possível reação do preço. Tem algumas regiões aqui que eu estou bastante interessado em visualizar uma possível reação. Vamos dar uma olhada a nível de estrutura em um tempo gráfico um pouco maior, um 12 horas, um diário da vida. E depois vamos descer um pouco o tempo gráfico e dar uma olhada em quais são as regiões aqui no intraday que nós precisamos estar de olho para possíveis reações do preço, beleza? Afinal, vamos continuar essa tendência de baixa ou estamos próximos de um alívio aqui do preço que pode nos levar acima, beleza? Vou passar a intro aqui rapidinho e a gente já volta. Vamos lá, galera. Para quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Isso daí ajuda bastante o YouTube a entender que estamos fazendo um bom trabalho. Então, se você quiser contribuir, agradeceríamos muito, beleza? Vamos direto ao ponto aqui para o BTC. Eu vou tentar, pessoal, começar a fazer vídeos com mais frequência aqui para o YouTube. Talvez postar até 2 vídeos ao dia, beleza? Não prometo, mas vou tentar aumentar essa frequência para que vocês fiquem de olho caso o mercado ele faça algum tipo de movimentação e caso tenhamos algum tipo de possibilidade aqui dentro do intraday. Voltando após essa movimentação de preço, podemos analisar o que é que aconteceu ali daquele movimento, se dá para tirar proveito de alguma coisa, fechou? Então vamos lá, galera, para análise aqui do BTC rapidamente. Primeiro ponto que eu queria deixar claro para vocês é que estamos em cima de uma região de possível suporte. Apesar do price action aqui nas últimas horas não estar sendo o mais interessante do mundo. O preço está brincando muito aqui com essa região aqui inferior desse range, o que pode acabar assim levando para um rompimento. Mas por enquanto, pelo menos essa reação inicial aqui que observamos no preço foi bem interessante, tá? O que vocês precisam levar em consideração é que houve uma falha de rompimento de todo esse range. Olha onde é que o preço ele forma fundo, captura os stops, fundo, deixa aqui esse pequeno pavio, captura essa liquidez e depois ainda dá margem para um possível reteste para quem curte operar falhas de rompimento, né? Se você não conseguiu pegar necessariamente aqui nesse fundo, você poderia ter aguardado e deixado ordens aqui em FIBO, como nós temos até na aula de falha de rompimento, que seria uma possível entrada interessante, teria dado para você tirar risco e lucro da operação, e agora o preço aparentemente está voltando, tá? Até o momento não tem nada confirmado ainda que isso daqui vai acabar rompendo para baixo, inclusive podemos daqui acabar vindo testar essas regiões aqui superiores, e caso o preço ele tenha força para vir a esses níveis aqui acima, tem alguns pontos que eu ficaria de olho. O primeiro deles seria esse gap aqui de liquidez que existe dentro do gráfico. Se eu puxo aqui o 30 minutos vai ficar bem visual para vocês. É uma região aqui em específico em que houve um desequilíbrio por parte das forças, os ursos atuaram pesado, então deixa esse gap de liquidez, uma região de volume fraca, né? E o primeiro momento que o preço testa essas regiões, normalmente nós temos uma reação considerável. Se ele tem essa rejeição e depois ele volta, não tem como isso daqui segurar mais, normalmente ele consegue preencher todo esse gap aqui, beleza? Então um dos pontos que eu ficaria de olho, primeiro, porque tem confluência aqui, né? Estaríamos capturando a liquidez deixada aqui desse range, uma liquidez que está presente. Então, capturar essa liquidez dando de cara nesse gap aqui pode ser uma oportunidade de um possível scalp, um day trade, ou quem sabe isso daqui pode até se transformar em uma operação mais promissora caso o mercado acabe rompendo para baixo. O risco-retorno está presente, é muito bom, porque quando você tem algum tipo de rejeição em um nível como esse, o preço deixa um pavio, você simplesmente faz a entrada visualizando algum tipo de reação considerável, deixa o stop acima do pavio formado e você tenta surfar aqui pelo menos um reteste aqui do topo desse range. Então, se a gente está mirando em um alvo de 1%, já é uma operação de 3,78%, tá? Formos mais a fundo, mirando no fundo do range, já passa uma operação de razão de risco retorno 9,06 e por aí vai, beleza? Então, obviamente, tira o risco da operação, vai surfando caso isso daqui dê algum tipo de oportunidade, tá? Além disso, nós temos também aqui em FIBO a TGP
alinhada com esse nível. Então, se o preço vem e deixa aqui um paviozinho testando esse nível importante aqui, que é a 618, então seria possivelmente uma entrada bem interessante. Além disso, galera, se eu traço um perfil de volume aqui, como eu tracei mostrando aqui para vocês desse range específico aqui em cima, vocês vão ver que ainda existe a confluência do val desse range, né? Então, se eu puxo isso daqui e marco aqui como um upper range val, ou seja, o val do range superior, existem 3 confluências. Eu vou ter aqui TGP, eu vou ter um gap de liquidez e eu vou ter o val desse range. O preço ele não consegue normalmente simplesmente se inserir aqui sem nenhum tipo de briga. Então, são 3 confluências para um nível importante. Se ele testar isso daqui, pode ser obviamente que isso daqui acabe rompendo para baixo de primeira. Mas se ele testar isso daqui, eu vou estar bastante interessado em um possível day trade, um possível scalp nessa região, tá? Até mesmo porque esse nível estrutural aqui do val, quando o preço ele está tentando se reinserir no range anterior, ele briga, ele tem uma rejeição, volta, e se for para se reinserir, aí depois ele acaba conseguindo, flipa e utiliza isso daqui como suporte. Se o preço acabar fazendo isso, eu vou voltar a ficar bem mais bullish com o BTC, apesar de eu já estar posicionado em um long daqui, tá? Se o BTC consegue se reinserir dentro desse range, eu estaria novamente mirando aqui nessa região superior aos 28.300 por aí. Claro, temos alguns pontos importantes aqui no meio, 27.954, um ponto de reversão diário, 28.284, mais um ponto de reversão diário, mas isso daqui já seria uma região que eu estaria de olho até para um possível short. Agora, lembrando que, caso ele seja aceito aqui, as chances maiores são que o preço ele teste aqui essa região superior. Beleza? Mas até o momento, nada muito animador ainda, tá? Eu estou em long, mas já realizei lucro, ainda estou na posição. Se acabar indo assim, uma maravilha. Caso contrário, não tem problema, você estopado em lucro da posição, beleza? Aí 2 pontos que eu acho que devem ser levados em consideração aqui com relação a esse local que nós nos encontramos é que, como eu mencionei, a liquidez que havia presente aqui dentro desse range, ela já foi capturada. Então, já foi feita a falha de rompimento, já houve uma reação. Então, se o preço volta para fazer outra falha de rompimento abaixo desses fundos, será que vale a pena se posicionar nisso daqui? Eu não sei, tá? Talvez sim, porque devido a esse reteste que tivemos hoje mais cedo, deixamos aqui um nível de liquidez estrutural, tá? Então aqui existem stops posicionados, porém a nível de comparação com o que nós fizemos aqui anteriormente é muito pouco, né? Pelo menos eu acho que é muito pouco que existe aqui presente a nível de stops, a nível de liquidez. Mas pode acabar surpreendendo isso daqui sendo uma falha de rompimento válida. O que é que eu vou querer observar se for tradear isso daqui? Se o preço vem aqui abaixo e esboça a reação e volta para dentro do range, o reteste eu vou comprar, não tem problema. O stop seria curtinho aqui, 0,50%, mirando em alvos mais acima. Caso o preço ele demonstre aceitação aqui embaixo, aí não, meus amigos, aí eu simplesmente seguraria os shorts que eu tenho abertos e estaria mirando em níveis mais baixos, beleza? Independente do que acontecer aqui, mesmo que o preço acabe voltando e venha aqui em cima, essa região, essa falha de rompimento aqui acima desse topo, até os 30 mil, 31 mil, é algo que eu estou bastante interessado em fazer um possível short, tá? Agora, se de fato o preço acabar rompendo, os níveis que eu considero mais importantes são... Primeira coisa, eu acho que a gente deve traçar um perfil de volume dessa tendência de alta. Vou isolar ele apenas até o topo. Que maravilha, hein? Olha onde é que está concentrado aqui esse nódulo de volume. Temos algumas ineficiências aqui no gráfico. Nessa região aqui em específico. Perdão. Temos algumas ineficiências nessa região aqui em específico que tem confluência com o VWAP da semana passada. O VWAP do mês está em confluência com esse nódulo de volume que foi de toda essa alta. Então essa região aqui, desde que se inicia aqui o gap nos 25.600 até esse ponto de reversão diário nos 24.300, é uma região que eu estaria bastante interessado em possíveis longs, tá? Vamos fechar aqui. Tá? Isso aqui é uma região um pouco extensa, mas em qualquer um desses locais em que o preço acaba tendo uma reação, se quebrou uma estrutura no tempo gráfico menor, vou estar interessado em fazer essa compra para esse possível reteste, essa alta aqui do preço, beleza? Os outros alvos eles estão mais abaixo, eu acho que teremos tempo para discutir caso o mercado acabe rompendo para baixo, mas vocês já sabem, já mencionei algumas vezes que eu considero tanto esse nódulo de volume aqui embaixo bem importante. Esse daqui foi visualizado a nível de order flow, uma quantidade enorme de traders presos, assim como existe dentro desse range, assim como essa falha de rompimento que vai dar na TGP traçada do fundo
até o topo, certo? Olha onde é que está isso daqui, bem interessante, abaixo da captação de liquidez desses fundos desse range. Além disso, é também uma zona de ineficiência. Então, isso daqui é um nível extremamente interessante. Então, aqui eu estaria interessado. Caso não segure até o ponto de reversão diário, eu só vou estar interessado nessa possível falha de rompimento, testando esse nível aqui de ineficiência, bem próximo aqui da TGP. Beleza? Não segurou aqui, eu não vou ficar querendo inventar coisa aqui no meio dessa ineficiência. Eu vou estar ligado para esse teste aqui do fundo. Então, vejam que é uma diferença de 5,96%. Então, em 6% de range aqui do preço, $1.345, eu não faria nada. Eu seguraria meu short se eu estivesse posicionado em short e não ficaria caçando long por aqui. Chegando aqui próximo a esse fundo, eu estaria de olho novamente. Beleza? Essa é a minha visão com relação ao BTC de curto e de médio prazo. Espero ter ajudado vocês. Vou tentar fazer esses vídeos com mais constância e espero que a gente converse bastante. Deixe os comentários aí, galera, se vocês curtem esse formato de vídeo rápido, para que eu possa fazer mais aí com vocês. Beleza? Um abração, até a próxima.